Eu fiz duas coisas aqui. Eu fiz a melodia e fiz a harmonia. A melodia são notas musicais tocadas sucessivamente, uma após a outra. A harmonia são notas musicais tocadas simultaneamente. Ou seja, quando eu faço um acorde, e os tecladistas e violonistas, os bateristas também, né, vão me entender bem, e vocês também, todos os outros, o acorde eu toco várias notas ao mesmo tempo. Ou seja, tem o dó, tem mi, tem sol, várias notas ao mesmo tempo. Então a diferença de harmonia para melodia é isso. Por exemplo, a voz não consegue fazer uma harmonia, por exemplo. A voz não consegue fazer melodia. Porque não tem como fazer. É querer falar cachorro e gato ao mesmo tempo. Alguém já tentou? Não tem como, né? A gente consegue falar o cachorro e depois o gato. E o acorde seria exatamente isso. Se a gente fizer essa analogia, se a gente conseguisse falar o cachorro e o gato ao mesmo tempo. São vários sons emitidos no mesmo tempo. E ritmo, pessoal. Ritmo daí a bateria e a percussão, né? É uma relação de tempo. Quanto tempo cada nota vai durar? É muito ligado com a duração do som. Por exemplo, isso aqui é o ritmo dessa música. Ó. Tá, 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 tá. Tô fazendo só o ritmo, sem a melodia. Tá, 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 tá. Agora com a melodia. Tá, 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 tá. Agora eu apliquei o ritmo e a melodia junto. Então o ritmo está sempre junto. Então melodia, harmonia e ritmo não são necessariamente coisas separadas. E daqui para frente vocês não precisam entender também. Vocês não têm que entender essa diferença de que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Entendido, pessoal, essa primeira parte? Certíssimo? As notas musicais, então, igual do lado, essa nota sempre assim, ó. Tem duas pretas e três pretas. Podem ver, ó. Tem duas e três. E vai repetindo, ó. Esse aqui, no caso, eu teria que ter o teclado que começasse aqui para ter as duas. Antes da primeira nota preta é o dó. Ao mesmo tempo, né? Viu a falta da voz que não consegue fazer duas melodias ao mesmo tempo, né? Então, são quantas notas musicais? Quantas? Estou com sono ainda, né? São 7 musicais. Tem um probleminha, são 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O problema é que tem essas notas aqui, ó. Aqui é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que tem essas pretinhas também fazem som. Vou mostrar. São o que a gente chama de sustenidos ou bemóis. Então, ao total, a gente tem 12 notas musicais, não são 7. Sustenidos são quando a gente está aqui no dó. Se a gente for para essa pretinha aqui, ó, vai ser dó sustenido. Se a gente estiver no ré e vier para a pretinha, vai ser dó bemol. Então, sustenidos bemóis. Sustenidos bemóis, como é que é? Cultura geral, que nem dizia meu pai. Eu preciso vocês se atentarem a isso. Só lembre das notas musicais que elas estão relacionadas à altura. Lembre, isso é importante. Lembrar sempre que está relacionado com frequência. Então aqui, ó, as notas com sustenidos. Aqui, figuras musicais, aquelas que a gente já falou anteriormente.
Se vocês quiserem completar aí o material de vocês com essas figuras aqui, ó. Tá ali o nomezinho. Não é tão difícil, na verdade são 3 notas. É a breve, é porque existia uma breve antes e foi abolida, não se usa mais. Então era a breve, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. É sempre ela e a semi dela. Lembrando que a primeira não existe mais, porque foi abolida. Era uma nota que durava muito tempo. Então não se usa tanto assim em música aquela duração toda da nota. Outro, vocês já devem ter estudado muitas vezes, né? A minha mãe, para ela, tudo é um tenor. O tenor aquele, ou até a mulher ela acha que é tenor, mas não. A gente relaciona aquele cantor clássico, né? Ou até de óperas. O cantor erudito, assim, né, que canta aquelas coisas meio... que é quase gaúchona, né? Tem uma relação com música gaúcha, aquela entonação de voz. Mas, pessoal, vê isso aqui, ó. De acordo com a região, por exemplo, a soprano é a que tem a voz feminina, são vozes femininas, vozes masculinas. Nas vozes femininas tem 3 classificações. A soprano é aquela que fica bem aguda. Seria uma frequência muito curtinha, assim. Ó, teria muitas ondas. A região dela está relacionada àquela nota muito fininha, como alguém diz, né? Mas é errado falar fininha, né? Voz fininha. E aí vai ficando mais grave. Tem a soprano, a mezzo-soprano e a contralto. A contralto ela tem uma voz mais parecida ou mais perto da tessitura. Tessitura é a região que ela, por exemplo, eu consigo ir um sol, mais ou menos um sol, é a minha tessitura. Eu não consigo falar mais agudo do que isso e nem mais grave do que de manhã cedo a gente consegue falar mais grave, né? Mas então essa extensão da minha voz, se alguém tivesse tivesse desinibição suficiente para fazer uns gritos aqui, a gente conseguiria ver das meninas que elas conseguem muito mais agudo que eu, ou mais fininho, né, entre aspas, e alguns meninos que conseguem falar mais grave que eu. Então essa região do mais agudo e do mais grave se chama tessitura, que não é textura, é tessitura, é o espaço entre elas. Então cada classificação dessa voz está falando de uma tessitura vocal, ou seja, um número de frequência até que frequência eu consigo cantar, consigo chegar vocalmente. E aí o tenor é a voz mais aguda. Não vou lembrar agora do nome do tenor, até porque não é tão comum a gente ter. A gente conhece o Luan Santana, conhece o Vitor e Léo, mas os tenores a gente não conhece muito bem, né? O Pavarotti é um tenor. O Pavarotti é um tenor, não é um barítono. Não é um baixo, por exemplo, não é um barítono. O baixo é uma voz muito grave. As notas agudas dele é uma coisa muito grave já. Assim. Então, rapidinho, classificação das vozes, também está no material de vocês. Agora, os instrumentos musicais, pessoal. Os instrumentos musicais vocês conhecem, vários. É possível não conhecer, né? É possível não ver televisão, não escutar o rádio, não ver programa de música. Então a gente sabe que existe a bateria, que é um instrumento derivado dos instrumentos de percussão. Então é uma junção de instrumentos de percussão. A gente tem uma caixa, tem um bumbo, né? No papel baterista, tem pratos. Existe a guitarra, existe o violão, existe o piano, o teclado. Mas vamos falar dos instrumentos de orquestra, porque eles são os que a gente tem menos contato, a gente não está na televisão toda hora e ninguém está falando para a gente como funciona. Os instrumentos de orquestra, eles são divididos em famílias. A família das cordas, a família das madeiras e a família dos metais, a família da percussão. Cordas é o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo acústico, aqueles instrumentos trocados com ar. As madeiras, por exemplo, a flauta é madeira, são
madeiras e metais são instrumentos de sopro. As madeiras é a flauta, porque tem uma paleta. A flauta não é mais, ela é feita de metal hoje, mas antigamente ela era feita de madeira, então o lugar onde produz o som dela é de madeira. E o trombone, o trompete, por exemplo, é todo de metal, então por isso é um instrumento da família dos metais. Onde principalmente, as primeiras civilizações, né? Mesopotâmia, a China, tem os hebreus, tem a Palestina, a Fenícia, enfim, e é dividido em duas, né? A antiguidade oriental e a antiguidade clássica. E vocês estudam história, né? Daí relacionem isso com história. Nesse período, pessoal, o que acontece em música? Na primeira parte, que é Mesopotâmia, Egito, os hebreus, a China, a música, o que é importante aqui? A música está relacionada sempre como um rito, sempre como ela é funcional. Ela está ali como função para a dança, função para ritos religiosos, para festas familiares ou festejos da comunidade. A música ela não é ainda vista como música, ela apenas é funcional mesmo. Aí eu coloquei algumas coisinhas ali para relacionar o que existia nesse tempo, né? Regime de servidão, as cidades-estado, escrita, burocracia, estado das leis escritas, nascimento da democracia. Isso vai ser mais na Grécia, né? Aqui alguns instrumentos, ó, na harpa suméria, primeiro tipo de harpa. Ali os instrumentos de percussão com altura definida, com notas musicais, um instrumento chinês, para ilustrar. E aí a gente vem na Grécia e a Roma, que é o que a gente tem mais importante para a música, principalmente não. A Grécia é quem ocupa vários outros campos de conhecimento. Na música é a Grécia quem traz a base musical da nossa música de hoje, ou de toda a história da música. A base está ali. O que é importante? Ela passa a ser entendida como arte, então a música então é feita pela música, entendida como a gente entende hoje, né? Um movimento que não está simplesmente de suporte para alguma outra atividade, que seja dança, que seja religião. E a música na educação também, eles acreditavam que a música, como a educação física, era básico para o ser humano. Tem lá depois das teorias do ethos, que dizia que depende de que tipo de música que tu educa, eles relacionavam com o tipo de escala. Se tocasse essa escala aqui, ó, era para educar um tipo de ser humano, por exemplo, um sacerdote, alguém ligado à religião. Agora, se tocasse essa escala aqui, ó, era para educar os guerreiros. Eles acreditavam que cada tipo de som gerava um tipo de espírito, um tipo de como se chama? Uma postura, um tipo de pessoa, de caráter, né? Então a música era muito associada com isso, né? É na Grécia que existe o Pitágoras. Lembram do Pitágoras, né? O Pitágoras, ele faz a primeira experiência científica da humanidade. E é exatamente com música que ele faz. Ele descobre a primeira escala musical.